nós queremos que você abra no livro de Gênesis e no livro de Reis. Então, primeiro, procure aí na sua Bíblia Gênesis 22 e procure um marcador. Talvez a sua Bíblia tenha um marcador, ponha aí um marcador em Gênesis 22 ou uma caneta, alguma coisa para marcar a sua Bíblia. E abra também a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. O que você vai fazer então? Você vai ter a Bíblia aberta em Gênesis 22 e em 1 Reis, capítulo 17. Porque nós vamos estar olhando tanto Reis como Gênesis 22. Todos encontraram Gênesis 22, diga amém. Todos encontraram 1 Reis 17, diga amém. Eu quero que você tenha a Bíblia aberta em ambas passagens. Primeira passagem, deixa a Bíblia aberta e você pode olhar na projeção ou no versículo na sua Bíblia. Nós vamos ver o verso de número 14 do capítulo 22 que está projetado, mas se você tem a sua Bíblia, o melhor local de olhar é na sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, verso de número 14. Diz a palavra de Deus, Gênesis 22, 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. A não ser que você esteja lendo na Nova Versão Internacional, que é a que eu leio, olhe para o projetor, porque vamos falar todos juntos nessa versão, a não ser que você possa ler na sua Bíblia, na NVI. Todos juntos, bem alto, bem bonito, para aqueles que estão ouvindo ali na internet, possam ouvir a sua voz também. Todos juntos. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Agora você vai comigo para 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler um verso ali também, e depois vamos comentar na passagem, por isso que pedi para que você tenha a sua Bíblia aberta também nessa passagem. Em 1 Reis, no capítulo 17, no verso de número 14, encontramos a passagem. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Faremos novamente o mesmo exercício, lendo na NVI, que está projetado, verso 14, todos juntos, bem alto. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Dois textos importantes nesta manhã. Primeiro, o texto 1 nos leva à história de Abraão no capítulo 22 de Gênesis. A história começa com uma frase importante, eu queria que você olhasse agora na sua Bíblia, Gênesis 22 e o primeiro versículo. Olha o que diz o primeiro versículo de Gênesis 22. O texto diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Essa é a abertura da história. É nessa passagem que Deus se revela como Jeová Jirê, que traduzido para nós é o Senhor proverá. Basicamente, a tradução literal de Jeová Jirê é o Deus que vê e provê. Preste atenção. Abraão fez uma afirmação
A partir de agora, é importante que você entenda que o nome desse lugar será Jeová Jireh, que em algumas Bíblias diz o Deus que vê, em outras o Deus que provê, porque o verbo Jireh pode significar tanto ver e prover, e nós estamos usando então em ambos os sentidos, o Deus que vê a minha necessidade e provê para ela. E ele diz, daqui para frente, como se diz, no monte do Senhor se proverá. Deus se revela como Jeová Jireh. Um dos cânticos que nós cantamos fala dos nomes de Deus, foi escrito por Kleber Lucas, que inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse hino maravilhoso. Nome na Bíblia é mais do que simplesmente uma etiqueta. Nome na Bíblia revela caráter. Hoje, nós não escolhemos nome pelo significado do nome, nem todos fazem isso. Nós escolhemos nome pela beleza que o nome soa para nós ou pelo fato que ele tem algum significado para nós. Eu não sei nem mesmo qual o significado do meu nome, Fernando. Minha mãe escolheu porque ela achou bonito. Você tem o seu nome porque seus pais tiveram uma razão de dar esse nome. Na Bíblia, nome muitas vezes era dado após o nascimento da criança, às vezes o nome era trocado, uma vez que o caráter da pessoa era revelado. E quando Deus se revelava ao povo de Israel, ele se revelava através dos seus nomes. E esse nome é muito importante, Jeová Jireh, o Senhor que vê e provê. Contudo, essa revelação de Deus se deu em um momento de prova. Olha o que diz o verso 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu sugiro que a revelação do caráter de Deus, ou de um determinado caráter de Deus, só é possível em momentos de necessidade. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Quando há necessidade de provisão, Deus se revela como Jeová Jireh. Não faz sentido de ter Deus como Deus provedor, se nós não estamos em necessidade. Da mesma forma que o nome de Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura, só tem significado especial para nós quando nós estamos doentes. Quando estamos doentes, o nome Jeová Rafa faz sentido para nós. Quando estamos, por exemplo, tristes, atribulados, Jeová Shalom faz sentido para nós. Preste atenção, porque isso é importante, isso é a base da mensagem. O nome de Deus, Jeová Jireh, só tem importância e significado especial para nós quando estamos passando por prova na área financeira ou na área da provisão. Foi em um momento de prova que Deus se revelou como Jeová Jireh. Olhe para mim um pouco. O capítulo 22 de Gênesis conta uma história fabulosa. Diz que Abraão tinha 2 filhos. O primeiro, um filho que Abraão teve por ajudar a Deus. E a história conta que Abraão, que esperava a promessa de um filho, ouviu a voz de Sara, sua esposa, e teve um filho através de uma serva chamada Agar, o seu filho chamado Ismael. Ismael tinha 14 anos quando finalmente Deus deu a ele Isaque, através de Sara, sua esposa. Quando Isaque tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, possivelmente o texto, a palavra no original, que é traduzido menino ou mancebo, significa um adolescente, que poderia ser qualquer coisa entre 11 até 16, 17 anos de idade. Então, nessa faixa etária, Deus aparece para ele e coloca ele à prova e pede esse filho em sacrifício, e a Bíblia diz então que Abraão vai e leva Isaque ao Monte Moriá, o monte que Deus prometeu e disse para ele, e ali ele vai sacrificar Isaque. Essa história está aí no capítulo 22, e quando ele está para sacrificar Isaque, o anjo grita e diz: Abraão, não faça isso, agora eu sei que tu temes a mim. E Deus provê então um cordeiro, e há uma tipologia tremenda.